Olá, bem-vinda. Hoje venho falar-te sobre a tua sombra ser a tua luz. E o que acontece muitas vezes é que há partes de nós que nós gostaríamos de ser diferentes, que nós gostaríamos que fossem de outra maneira. Então nós negamos muito essas partes, não mostramos e não gostamos dessas partes de nós. Então hoje eu venho-te mostrar que o caminho da libertação é mesmo através da compreensão e do amor dessa parte de ti que tu estás, de certa forma, a rejeitar em ti própria. E claro que se houver rejeição, não há amor próprio. E então eu venho-te mostrar que o caminho para a tua luz é através deste trabalho com a tua sombra. Então eu venho-te contar uma história de quando eu estava no Dubai, ainda vivia no Dubai, já tinha passado talvez uns 4 anos de eu me ter separado, que foi uma altura muito difícil na minha vida, e que eu precisei de mesmo transformar tudo para poder sustentar a minha família. E eu lembro-me de estar deitada na minha cama e não conseguir perdoar a mim própria e pensar que havia uma parte de mim que tinha trabalhado tanto e que por isso era ausente emocionalmente e que estava sempre cansada e que estava sempre aflita a olhar para o telefone. E eu, durante muito tempo, eu não conseguia perdoar essa parte minha. Eu só dizia, mas como é que eu não vi, mas como é que eu só trabalhei, mas como é que... E eu gostava de ter sido diferente. Então eu tinha desapontamento comigo própria, eu tinha mágoa, como é que eu fui capaz de ser assim? Porque é que eu não fui mais presente? Porque é que eu estava sempre a trabalhar? E então eu vivia muito com esse arrependimento, vivia muito com esse arrependimento. E então, uma vez neste episódio, que eu estava deitada na minha cama, desta minha casa nova, e até estou a ficar emocionada a contar esta história. E eu vi, ou seja, eu meditei com essa parte de mim e perguntei, não é, essa parte de mim que eu gostava que tivesse sido diferente, não é? Porque é muito fácil nós visualizarmos essa parte de nós e sentir sentimentos negativos em relação a essa parte de nós, não é? Sentir que devia ser diferente, sentir rancor, sentir mágoa, pronto, sentir todas as emoções negativas, que é o que estamos a sentir por nós próprios, não é? Por isso é que é preciso transformar. E eu perguntei-lhe, why did you come? Porquê é que vieste? Porquê é que isto aconteceu? E ela levou-me para um momento em que foi o momento em que eu me separei e fiquei com uma mão à frente e outra atrás e ela disse-me, ou seja, ela levou-me para um momento em que eu disse, enquanto eu for viva, enquanto eu puder, os meus filhos não vão depender de mais ninguém e não vão ter que depender de mais ninguém. E naquele momento eu estava deitada numa cama da Pottery Bar. Para mim era um sonho, tipo, eu ia à Pottery Bar e eu ficava a olhar para a montra e eu achava que nunca ia ter dinheiro para comprar aquilo, então eu estava na minha cama da Pottery Bar e estava numa casa na melhor zona do Dubai, que era Jumeirah, num condomínio espetacular, com uma casa linda. Os meus filhos estavam em escolas privadas, pagas por mim, e eu tinha efetivamente atingido a minha independência financeira. E quando eu percebi que foi por isso, foi por esse motivo, que aquela parte de mim surgiu naquele momento da minha vida, eu chorei tanto de agradecimento, tudo o que eu tinha, aquela casa, aquela cama, os meus filhos estarem na escola, aquilo era impensável. Quando eu me separei, era impensável aquela realidade. Eu nem sequer tinha uma pessoa para me fazer o visto e eu estava contratada localmente, então o meu sponsor era o meu ex-marido. Pronto, é uma situação mais ou menos complicada no Dubai, mas, ou seja, era impensável. Eu não tinha como, naquela altura, imaginar as coisas desenrolarem-se de outra forma. E aquela parte de mim surgiu para me salvar naquele momento, para me abrir as portas para um mundo que eu pensava que não era possível para mim, porque eu tinha a minha independência, eu trabalhava, mas eu não era independente para sustentar completamente os meus filhos. Eu não era independente para conseguir sustentar uma família, eu não era independente para alugar a minha própria casa ou comprar a minha própria casa.
Então era um salto gigante. E essa parte de mim, ela veio fechar esse gap entre aquilo que eu achava que era possível e aquilo que e o meu impossível, não é? Eu criei o impossível para mim através dessa parte de mim que eu estava a menosprezar, que eu estava a desprezar, que eu estava a rejeitar em mim. Então, quando eu vi isso, eu senti um agradecimento tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembro de ter chorado tanto, de soluçar na cama, de agradecimento por aquilo que ela fez, aquela parte estava-me a proteger para eu conseguir ir para o próximo nível da minha vida. E então, eu estou a partilhar esta história para compreenderes que a parte que tu estás a rejeitar em ti, ela está lá para te proteger, ela está lá para te ajudar, ela está lá porque há um medo maior, porque há um medo maior se não fores assim, há um medo maior. Então, eu, naquele momento, a resposta à vida foi ser assim. E depois, e graças a essa capacidade de ter atingido o impossível, então é possível reconstruir tudo o resto. Mas sem essa parte de mim, não teria sido possível reconstruir tudo o resto. Então, a tua sombra não é a parte de ti que tu queres rejeitar, se já conheces conscientemente, se não conheces porque está inconsciente. Pronto, ela vai emergir a determinada altura. Então, naquele momento, aquela parte de mim era consciente e era uma rejeição. Era uma rejeição minha e depois culpava-me e depois sentia muito mal. Então, se tu tens uma parte de ti que tu te sentes muito mal, que tu querias que fosse diferente, que tu não gostas, é muito importante que tu compreendas porque é que esta parte de ti está ali e de que forma é que ela te está a ajudar. Porque uma coisa te garanto, essa parte de ti surgiu para te proteger. Houve um momento da tua vida em que aconteceu algo que emocionalmente foi muito forte, ou até fisicamente a dor foi muito forte, e surgiu uma parte de ti para te proteger, para que nunca mais passasses por isso. Então, é muito importante que tu compreendas e tragas a ti esse motivo, e que esse motivo seja então a realização, o perdão e o amor de ti próprio. Porque eu garanto, quando tu compreenderes o que é que essa parte de ti está aqui a fazer, tu vais amá-la tanto, 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 e vais sentir tão agradecida, vais sentir tão grata, tão abençoada, que a libertação ocorre de uma forma perfeitamente natural, porque já não é preciso estar ali naquele momento, porque houve um momento da tua vida em que foi preciso esta parte de vir para te proteger, mas depois quando tu cresces e tu já tens as tuas ferramentas e tu já vês a vida de outra forma e já tens outra capacidade de resposta perante a tua vida, devido ao teu poder pessoal, então tu já podes deixar ir a parte de ti que está a proteger de algo do passado, de uma lição do passado, de algo que entendeste de determinada forma. Então, eu quero te sugerir que faças o meu curso gratuito. Foi um curso que eu fiz porque eu acredito que toda a gente deve ter acesso a esta informação de como trabalhar as suas sombras para se amar a si própria e para poder libertar aquilo que nos impede de avançar, para poder libertar a rejeição que temos por nós próprias, para poder libertar dinâmicas tóxicas, padrões negativos. Eu acredito, é um curso super completo, que tem meditações, que tem visualizações, que tem tudo aquilo que tu precisas para conseguires fazer este trabalho por ti, sozinha, contigo própria. E acredita que é mesmo um trabalho transformador quando começas a libertar as tuas sombras no caminho da tua manifestação e da criação daquilo que queres fazer. Porque com a manifestação, nós, através do alinhamento, não é? Nós conseguimos começar a criar algo novo para nós. Mas o que acontece é que quando existe um nível de resistência elevado em relação àquilo que nós queremos, a nossa experiência torna-se muito dolorosa. Por exemplo, nós queremos encontrar amor, mas o facto de não ter amor e olhar ao nosso redor e não ver amor torna-se uma experiência muito dolorosa. Então é quase como, quanto mais queres uma coisa e maior é a tua resistência, maior é o teu estado de dor. E por isso é que é muito difícil.
E é preciso equilibrar o desejo, libertando a resistência, porque desejo com resistência é um sítio muito doloroso para estar. E quando nós temos uma resistência muito grande, é importante perceber o que é que está na raiz, o que é que está na origem dessa resistência, dessa dor. E vai ser algo como aquilo que eu acabei de explicar. Havia uma parte de mim que estava, não é, no caminho de eu poder depender de alguém, de eu poder aceitar alguém que me ajudasse, porque naquele momento da minha vida eu passei tanta dor e tanta dor emocional por ser dependente, que houve uma parte de mim que veio, que entrou em cena na minha vida, para que eu pudesse atingir um novo estádio. E essa parte de mim era a parte que eu estava a rejeitar e pela qual eu sou tão grata por aquela Rita que me trouxe o impossível, que me fez atingir o impossível. E enquanto nós não reconhecermos toda a bondade e toda a proteção e o verdadeiro motivo pelo qual uma parte de nós está lá, por exemplo, mesmo a pessoa que tem peso a mais, esse peso a mais está lá para nos proteger. Uma pessoa que é muito tímida, essa timidez está lá para te proteger. Uma pessoa que sente que não é sofisticada o suficiente ou educada o suficiente, essa limitação está lá para te proteger. E quando tu entendes o motivo da proteção, o motivo pelo qual criaste essa parte de ti, existe uma libertação tão grande, mas tão grande, que a tua luz simplesmente explode. A tua luz explode para toda a parte, por todo lugar, para todo lado. Porque tu sentes uma enorme gratidão por essa parte de ti, tu sentes uma enorme gratidão pela tua vida, tu sentes uma enorme gratidão por aquilo que tu passaste e tu sentes preparada para uma versão nova de ti. Então, o que eu te aconselho, o meu desejo é que faças este curso, que aprendas, que tenhas o poder pessoal e o processo, o mecanismo para desbloquear as tuas sombras, para integrar as tuas sombras e para criar novas histórias. E com este conhecimento, com esta prática, com esta forma de observares a tua realidade, podes transformá-la dia após dia, gatilho emocional após gatilho emocional. Podes olhar para uma dinâmica tóxica, podes olhar para um padrão negativo, seja no trabalho, seja com uma amiga, seja com a família, e pegas naquela situação e vais resolver dentro de ti. Porque todos os conflitos exteriores representam um conflito interior, como aquele que eu tinha e que libertei com tanta gratidão. É mesmo, não há nada para perdoar, eu não preciso de perdoar, eu só tenho que agradecer aquela parte de mim que surgiu naquele momento da minar vida e que me trouxe independência financeira. Então eu espero que tu escolhas o mesmo para ti, espero que tu escolhas para ti olhar para a tua sombra e deixar sair a tua luz.